Minha esposa me humilhou na frente dos sogros dizendo: casei com o homem errado. O que fiz depois a deixou sem palavras. Meu nome é Carlos Eduardo, tenho 34 anos, sou engenheiro civil formado pela USP, e até exatamente 1 semana e 3 dias atrás, eu tinha absoluta certeza de que tinha o casamento mais perfeito do mundo. Não era só felicidade, era aquela sensação de completude, sabe? Como se eu tivesse encontrado minha alma gêmea, minha parceira para a vida toda. Trabalho numa empresa de construção civil aqui em São Paulo. Ganho bem, não sou rico, mas tenho uma vida confortável. Sempre fui aquele cara certinho, responsável, que sonha em ter uma família, uma casa própria, aquela vida tradicional que nossos pais sempre nos ensinaram a querer. Nunca fui de balada, de vida louca. Sempre fui mais caseiro, mais família. Estava casado com a Marina há exatos 6 anos, 4 meses e 12 dias. Sim, eu lembro da data exata porque nossa história sempre foi especial para mim. Nos conhecemos na faculdade, ela fazia administração, eu estava no 4º ano de engenharia. Foi amor à primeira vista, daqueles que você vê no filme e pensa, isso não existe na vida real. Marina sempre foi uma mulher, como posso dizer, exigente. Ela tinha padrões altos para tudo. A roupa que ela usava, os lugares que frequentava, as pessoas com quem andava. No começo do relacionamento, eu achava isso incrível. Pensava que ela me fazia querer ser uma pessoa melhor. Me inspirava a crescer profissionalmente, a me cuidar mais, a ter ambições maiores. Ela vinha de uma família com dinheiro, muito dinheiro. O pai dela, seu Roberto, é dono de uma empresa de importação que sempre foi muito bem sucedida. A mãe, Dona Helena, é uma dessas mulheres que vivem para as aparências, sabe? Sempre impecável, sempre no lugar certo, sempre com as pessoas certas. Aquele tipo de pessoa que respira status social. Já a minha família, bem, minha família é o que a gente pode chamar de classe média tradicional. Meu pai é funcionário público aposentado. Minha mãe foi professora a vida toda. Pessoas trabalhadoras, honestas, que me deram educação, valor, mas que nunca tiveram muito dinheiro sobrando. Sabe aquela família que te ensina que o importante é o caráter, não a conta bancária? E aí vocês já podem imaginar o choque cultural, né? Desde o primeiro jantar na casa dos sogros, eu senti que havia algo errado. Não era hostilidade declarada, era algo mais sutil. Aqueles olhares de avaliação, aquelas perguntas aparentemente inocentes sobre minha profissão, meus planos futuros, minha família. Dona Helena sempre me tratou com uma educação gelada, sabe? Nunca foi rude diretamente, mas sempre tinha um comentário, como posso dizer, estratégico. Ah, que bom que você trabalha numa empresa grande, Carlos. Estabilidade é importante. Ou então, Marina sempre teve o sonho de viajar para a Europa todo ano, né, filha? Aquele tipo de comentário que parece inocente, mas que é uma facada bem sutil. Mas eu relevava tudo isso. Pensava, eles só querem proteger a filha? É normal. Marina sempre me defendia, pelo menos na minha frente. Dizia que os pais eram um pouco conservadores, mas que com o tempo, eles iam me aceitar totalmente. E eu acreditava nela. Acreditava no nosso amor. Durante esses 6 anos de casamento, eu sempre me esforcei ao máximo para ser o genro perfeito. Nunca faltei numa comemoração. Sempre levava presentes caros nas datas especiais. Sempre fui educado, respeitoso. Quando eles precisavam de algum favor, de algum conserto na casa, eu estava sempre disponível. Reformei o banheiro da casa deles de graça. Ajudei com questões burocráticas da empresa. Eu realmente tentava fazer parte da família. E com Marina, cara, eu era aquele marido babão mesmo. Flores toda semana, jantar em restaurante chique todo mês, viagens românticas sempre que sobrava dinheiro. Eu fazia questão de manter o romance vivo, sabe? Surpresas, bilhetinhos, aquelas coisas que a gente vê no filme e pensa que é bobagem, mas que as mulheres adoram. Vocês já tiveram aquela sensação de que estão fazendo tudo certo, mas que algo está errado? Como se houvesse uma tensão no ar que vocês não conseguem identificar? Era exatamente isso que eu estava sentindo há alguns meses. Porque a verdade é que nos últimos meses Marina tinha mudado. Nada muito óbvio, nada que eu pudesse apontar e dizer, olha, isso aqui está errado. Eram pequenas coisas, mudanças sutis no comportamento dela que só quem convive muito tempo junto consegue perceber. Ela começou a ficar mais distante fisicamente. Antes, a gente era daqueles casais grudentos, sabe? Abraço no sofá assistindo filme, mãozinha dada no shopping, beijo de bom dia e boa noite religiosamente. Mas de uns meses para cá, ela sempre tinha uma desculpa para evitar contato físico. Estou cansada, tenho dor de cabeça, preciso terminar um trabalho. As conversas também mudaram completamente. Antes a gente falava sobre tudo, planos para o futuro, vontade de ter filhos, sonhos, besteiras do dia a dia. Mas ela começou a responder com monossílabos, a evitar assuntos mais íntimos, a mudar de assunto quando eu tentava falar sobre nós dois. E tinha uma coisa que me incomodava muito. Ela começou a fazer muito mais hora extra no trabalho. Marina sempre foi dedicada, mas de repente estava chegando em casa às 10, 11 horas da noite quase todo dia. Nos fins de semana, sempre tinha algum projeto urgente, alguma reunião que não podia ser adiada. Quando eu perguntava sobre o trabalho, tentando demonstrar interesse, ela ficava vaga. Ah, você não entenderia, é coisa de empresa. Ou então, são só números chatos, Carlos. Não precisa se preocupar. Mas cara, eu sou engenheiro, trabalho com números o dia todo. Por que eu não entenderia? E o celular? O celular dela virou um assunto proibido. Antes ela deixava em qualquer lugar. Às vezes, até me pedia para responder mensagens
mensagem quando estava ocupada, mas de uns tempos para cá, o celular não saía da mão dela. Dormia com ele do lado, levava para o banheiro, sempre com a tela virada para baixo. Uma vez, sem querer, o celular dela tocou quando ela estava no banho. Era uma mensagem. Instintivamente, eu olhei só para ver se era algo urgente que eu precisava falar para ela. Era de um contato salvo como Roberto, trabalho. A mensagem dizia: não vejo a hora de te ver de novo. Achei estranho para uma mensagem de trabalho, mas pensei, deve ser algum cliente importante. Mas a reação dela quando eu comentei foi desproporcional. Ela ficou vermelha, gaguejou uma explicação confusa sobre um cliente que estava ansioso para fechar um negócio. E aí ela mudou a senha do celular. Disse que era por segurança, por causa de informações da empresa. O pior de tudo era a família dela. Dona Helena começou a fazer comentários ainda mais ácidos. Marina tem trabalhado tanto, coitada. Deve ser difícil carregar todas as responsabilidades sozinha. Ou então, que bom que Marina é tão independente, né, Carlos? Mulher que se sustenta sozinha é outra coisa. Seu Roberto, que sempre foi mais neutro, também mudou. Começou a evitar conversas comigo, a responder de forma monossilábica quando eu tentava puxar assunto. Nas reuniões de família, eu me sentia como um outsider, como se houvesse piadas internas que só eles entendiam. Vocês já se sentiram assim, como se fossem os únicos que não sabem de algo que todo mundo sabe? Como se houvesse uma conspiração ao seu redor e vocês fossem os únicos no escuro? Era exatamente essa sensação que eu tinha. Mas eu tentava não ser paranoico. Pensava: Carlos, você está viajando. Todo casamento tem fases difíceis. É só uma questão de tempo até tudo voltar ao normal. Eu até comprei alguns livros sobre relacionamento, tentei planejar surpresas românticas, sugeri terapia de casal. A reação da Marina quando sugeri terapia foi reveladora. Ela ficou defensiva, quase ofendida. Por que você acha que precisamos de terapia? Está tudo bem entre nós. Você que está criando problema onde não existe. Foi a primeira vez que percebi que talvez o problema fosse maior do que eu imaginava. E foi exatamente nesse contexto que chegou o convite para o aniversário de 25 anos de casamento dos meus sogros. Um evento que mudaria completamente minha vida. O convite chegou com 2 meses de antecedência. Dona Helena sempre foi de fazer festas grandiosas. E o aniversário de 25 anos de casamento dela não seria exceção. Jantar formal para 50 convidados na casa deles. E mais parece um palacete. Decoração cara, buffet de empresa chique, aquela coisa toda. Marina ficou estranha desde o momento que recebemos o convite. Normalmente ela ficava empolgada com essas festas da família, adorava se arrumar, escolher vestido, joias, mas dessa vez ela parecia ansiosa. Não era empolgação, era nervosismo mesmo. Durante as 2 semanas que antecederam a festa, Marina ficou ainda mais distante. Mal falava comigo, evitava ficar sozinha comigo em casa. Sempre tinha algum compromisso, alguma amiga para encontrar, algum motivo para não ficar em casa. Quando eu tentava perguntar o que estava acontecendo, se eu tinha feito alguma coisa errada, ela sempre dava a mesma resposta: está tudo normal, Carlos. Você que está paranoico. Mas cara, quando você convive com alguém há mais de 8 anos, você sabe quando algo não está normal. Na semana da festa, Marina estava praticamente vivendo uma vida paralela. Saía cedo, chegava tarde, mal comíamos juntos. Quando estávamos no mesmo ambiente, ela ficava no celular ou assistindo TV, evitando qualquer tipo de conversa mais profunda. Na quinta-feira antes da festa, eu tentei uma última vez. Preparei um jantar romântico em casa, comprei vinho, deixei tudo bonitinho. Quando ela chegou do trabalho e viu a mesa arrumada, a reação dela foi fria. Carlos, estou cansada. Pode guardar essas coisas? Vou tomar banho e dormir. Foi nessa noite que ela disse a frase que não sai da minha cabeça: você vai entender tudo depois da festa dos meus pais. Na hora, achei que ela estava planejando alguma surpresa. Sei lá, que íamos anunciar que estávamos tentando ter filhos, ou que ela tinha conseguido uma promoção. Como eu estava errado. Chegou a famosa quinta-feira, dia 15 de março de 2024, data que ficou gravada na minha memória para sempre. Marina acordou estranha, ainda mais distante que o normal. Mal falou comigo durante o café da manhã, disse que ia trabalhar mais cedo e que nos encontraríamos em casa na hora de nos arrumarmos para a festa. Passei o dia no escritório tentando me concentrar no trabalho, mas não conseguia parar de pensar no comportamento estranho dela. Até conversei com meu amigo e colega de trabalho, o Rodrigo, e me disse: cara, você está neurótico, deve ser só nervosismo por causa da festa. Mulher é assim mesmo antes de evento importante. Chegou 6 horas da tarde. Eu cheguei em casa e Marina já estava se arrumando. Vestido preto elegante, joias, cabelo e maquiagem impecáveis. Ela estava linda, como sempre, mas havia algo diferente no olhar dela, uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Durante o caminho até a casa dos sogros, tentei conversar sobre coisas triviais, mas ela respondia com monossílabos, olhando pela janela. O silêncio no carro era ensurdecedor. Eu dirigindo, ela perdida nos próprios pensamentos, e eu com aquela sensação estranha de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Chegamos na casa dos sogros exatamente às 19h30. A casa estava decorada de forma impecável, como sempre. Luzes externas, vasos com flores caras, música ambiente tocando baixinho. Tinham contratado até manobrista para receber os carros dos convidados. Dona Helena nos recebeu na porta com aquele sorriso
sorriso que eu já conhecia bem, educado, mas gelado. Cumprimentou Marina com beijos e abraços efusivos, e a mim com um aperto de mão formal. Carlos, que bom que vocês chegaram. Marina, querida, você está linda. Vem cá que tem umas pessoas que quero te apresentar. E assim começou a noite mais humilhante da minha vida. A casa estava cheia, familiares que eu conhecia há anos, amigos dos sogros, pessoas importantes do meio empresarial, todo mundo bem vestido, todo mundo conversando, rindo, bebendo champanhe caro. Desde o momento que entramos, percebi algo diferente no comportamento das pessoas comigo. Não era nada declarado, mas havia uma tensão no ar. Olhares evasivos, conversas que paravam quando eu me aproximava, sorrisos forçados. Marina, por outro lado, estava sendo tratada como uma espécie de celebridade. Todo mundo queria conversar com ela. Ela estava radiante, sorrindo, parecendo mais feliz do que eu a tinha visto em meses. Mas comigo, ela mal trocava uma palavra. Durante o cocktail, tentei me misturar, conversar com as pessoas, ser sociável como sempre. Mas era estranho. As pessoas respondiam, mas de forma mecânica, como se estivessem cumprindo o protocolo. E eu notei que Marina evitava ficar perto de mim. Toda vez que eu me aproximava do grupo onde ela estava, ela arrumava uma desculpa para ir para outro lugar. Seu Roberto fez questão de me apresentar para algumas pessoas como o marido da Marina, mas com um tom, sei lá, como se fosse uma apresentação protocolar sem calor humano nenhum. Vocês já estiveram numa festa onde sentem que são o único que não sabe de algo? Onde todo mundo age de forma estranha com vocês, mas vocês não conseguem entender por quê? Era exatamente isso que eu estava sentindo. Aí chegou a hora do jantar. Mesa principal com os anfitriões, mesa dos familiares próximos, mesa dos amigos. Eu e Marina estávamos na mesa principal, obviamente. Sentei ao lado dela, como sempre, mas ela mal me dirigia a palavra. Durante a entrada, tentei algumas vezes puxar conversa com ela e com as pessoas à nossa volta, mas as respostas eram monossilábicas. Dona Helena comandava a mesa com maestria, contando histórias engraçadas do casamento dela, falando sobre os 25 anos de união bem-sucedida. Foi durante o prato principal que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Dona Helena começou a falar sobre escolhas certas na vida, sobre como algumas pessoas nascem para certas famílias e outras, bem, outras tentam se adaptar, mas nunca conseguem de verdade. Eu estava desconfortável, mas tentava manter a compostura. Afinal, era o aniversário de casamento deles. Não queria causar nenhum problema, mas os comentários estavam ficando cada vez mais diretos, cada vez mais óbvios. Sabe, pessoal, dizia Dona Helena para a mesa toda, eu sempre acreditei que cada pessoa tem seu lugar no mundo. E quando alguém tenta forçar uma situação que não é natural, bem, a tendência é que tudo desmorone. As pessoas na mesa concordavam, algumas olhavam para mim de soslaio. Eu estava ficando vermelho, mas não sabia como reagir. Marina permanecia em silêncio, mexendo na comida, evitando me olhar. Foi aí que seu Roberto entrou na conversa. Helena tem razão. Eu sempre ensinei para nossas filhas que é importante escolher parceiros que, como posso dizer, estejam no mesmo nível, social, financeiro, intelectual. Não é preconceito, é realidade. Gente, eu juro que pensei em me levantar e ir embora naquele momento. Mas alguma coisa me segurou na cadeira. Talvez curiosidade mórbida para ver até onde eles iriam. Talvez esperança de que Marina fosse me defender como sempre fazia. Mas Marina continuava calada. Chegou a hora da sobremesa. Dona Helena se levantou para fazer um brinde. Taça na mão, sorriso no rosto, toda a elegância ensaiada de sempre. Queridos amigos e familiares, começou ela. Obrigada por estarem aqui conosco celebrando 25 anos de um casamento baseado no amor verdadeiro, no respeito mútuo e na compatibilidade real. Roberto e eu sempre ensinamos nossas filhas que o amor verdadeiro vai muito além da paixão. O amor verdadeiro é sobre construir uma vida juntos com alguém que realmente combina com você, alguém que tem os mesmos valores, as mesmas ambições, o mesmo nível. Felizmente, nossas filhas sempre entenderam isso e hoje, mais do que nunca, estamos orgulhosos das escolhas que elas estão fazendo. Todo mundo brindou. Eu brinquei também, porque não sabia o que mais fazer, mas meu coração estava disparado. Havia algo muito errado acontecendo e eu sabia que estava prestes a descobrir o que era. Foi exatamente nesse momento que Marina se levantou. Ela pegou a taça dela, respirou fundo e olhou ao redor da mesa. Todas as conversas pararam, todo mundo prestando atenção nela. E ela me olhou nos olhos. Já que estamos falando de amor verdadeiro e escolhas certas, logramos, ela começou, e meu estômago deu um nó. Eu preciso ser honesta com todos aqui, e principalmente comigo mesma. Gente, o que vem agora foi tão humilhante, tão cruel, que eu ainda sinto um aperto no peito quando lembro. Mas prestem atenção em cada palavra, porque essa humilhação foi só o começo da história. Marina respirou fundo mais uma vez e soltou. Eu casei com o homem errado. O silêncio na mesa foi instantâneo. Você podia ouvir uma agulha cair. 15 pessoas me olhando, esperando minha reação. E Marina continuou. Carlos pode ser uma boa pessoa. Ele realmente é uma boa pessoa. Ele é honesto, trabalhador, fiel, mas ele nunca vai ser o que eu preciso. Ele não tem a ambição que eu procuro. Não tem a visão de futuro que eu quero para minha vida. Ele não tem a classe, o refinamento, o potencial que minha família merece. Vocês conseguem imaginar? Sua própria esposa, a mulher que jurou te amar na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, dizendo para uma mesa
mesa cheia de pessoas que você é uma decepção, que você não é bom o suficiente, mas ela não parou por aí. Eu passei esses últimos meses refletindo muito sobre nossa relação, sobre nosso futuro, e cheguei à conclusão de que eu mereço mais. Mereço alguém que esteja no meu nível, alguém que possa me dar a vida que eu sempre sonhei. Por isso, eu decidi que vou pedir o divórcio. A bomba tinha explodido. Não era só humilhação, era o fim do meu casamento sendo anunciado publicamente, na frente da família dela, como se eu fosse um funcionário sendo demitido numa reunião de empresa. Dona Helena sorriu, um sorriso de satisfação, como se finalmente tivesse acontecido o que ela sempre quis. Seu Roberto acenou com a cabeça, aprovando. Os outros familiares tinham expressões de "era a hora" no rosto. E eu fiquei sentado, em choque, sem conseguir processar o que estava acontecendo. Minha esposa tinha acabado de me humilhar publicamente e anunciar o fim do nosso casamento, como se fosse uma decisão empresarial. Marina continuou. Eu sei que isso pode parecer cruel, mas eu prefiro ser honesta a continuar vivendo uma mentira. Carlos merece alguém que o ame do jeito que ele é. E eu mereço alguém que possa me dar o que eu realmente quero. Foi nesse momento que a ficha caiu completamente. Não era uma decisão impulsiva. Não era um surto momentâneo. Marina tinha planejado aquilo. Ela tinha escolhido exatamente aquele momento, aquele lugar, aquela plateia para me destruir publicamente. O pior de tudo é que eu ainda tentei salvar a situação. Eu me levantei, tentei falar, tentei dizer que podíamos conversar em particular e podíamos tentar resolver. Mas Marina me cortou. Não há nada para resolver, Carlos. Minha decisão está tomada. Os papéis do divórcio já estão sendo preparados. Já estavam sendo preparados. Ela tinha contratado advogado, tinha tomado todas as providências legais, e eu nem sabia. Eu era o último a saber que meu próprio casamento tinha acabado. Vocês já se sentiram como um idiota completo? Como se fossem a única pessoa num teatro que não sabia que estava assistindo a uma peça? Era exatamente isso. Todo mundo ali sabia o que ia acontecer, menos eu. Mas, gente, se vocês acham que a humilhação parou por aí, vocês estão muito enganados, porque o que veio depois foi ainda pior. Dona Helena se levantou e disse: "Queridos, vamos brindar a coragem da Marina. Não é fácil tomar decisões difíceis, mas às vezes é necessário para que possamos encontrar a verdadeira felicidade." Todo mundo brindou. Todo mundo. 15 pessoas levantaram as taças e brindaram ao fim do meu casamento como se fosse uma conquista, como se eu fosse um problema que finalmente tinha sido resolvido. Eu ainda estava em pé, parado, tentando processar a situação, quando seu Roberto disse: "Carlos, você entende, né? Nada pessoal. Marina é nossa filha e queremos o melhor para ela. Tenho certeza que você também quer o melhor para ela. O melhor para ela, como se eu fosse o pior para ela." Foi nesse momento que alguma coisa dentro de mim mudou. Não foi raiva, não foi tristeza, foi uma frieza, uma calma gelada que eu nunca tinha sentido antes. Eu olhei para Marina, para Dona Helena, para seu Roberto, para todos aqueles rostos satisfeitos ao redor da mesa e pensei: se vocês querem jogar esse jogo, vamos jogar. Mas em vez de fazer um escândalo, em vez de gritar, chorar ou implorar, eu fiz algo que ninguém esperava. Eu sorri e disse: "Marina, se é isso que você quer, se é isso que vai te fazer feliz, eu respeito sua decisão. Você tem razão. Você merece alguém que esteja à sua altura." Todo mundo ficou meio desconcertado com minha reação. Esperavam choro, desespero, súplicas, mas eu mantive a calma. Dona Helena, seu Roberto, obrigado por tudo nesses anos. Foi esclarecedor. Peguei minha jaqueta, dei um beijo na testa da Marina, que ficou visivelmente desconfortável, e disse: "Quando você quiser buscar suas coisas em casa, pode ir. Eu vou providenciar tudo para que seja o mais fácil possível para você." E saí daquela casa com a dignidade que consegui juntar. Entrei no meu carro e dirigi até em casa. Só quando cheguei em casa sozinho, no silêncio do nosso quarto, é que caiu a ficha do que tinha realmente acontecido. Meu casamento tinha acabado. Minha esposa tinha me traído emocionalmente. Minha família, por afinidade, tinha me humilhado publicamente. E eu estava sozinho. Foi a pior noite da minha vida. Não consegui dormir, não consegui comer, não consegui nem chorar. Fiquei sentado na cama que dividíamos há 6 anos, olhando para as fotos de casamento na parede, tentando entender onde tudo tinha dado errado. Mas foi exatamente nessa noite de desespero que eu comecei a lembrar de algumas coisas estranhas que tinham acontecido nos últimos meses. Pequenos detalhes que na época eu não tinha dado importância, mas que agora faziam muito sentido. Atualização 1. Foram 3 dias de completo isolamento. 3 dias sem sair de casa, sem responder telefone, sem falar com ninguém. Eu pedi afastamento no trabalho alegando problemas pessoais e fiquei em casa tentando processar tudo o que tinha acontecido. Era minha 3ª noite em claro quando eu lembrei. Lembrei de algo que tinha acontecido exatos 2 meses antes e que na época não dei a mínima importância. Era uma sexta-feira. Marina tinha dito que ia trabalhar até tarde num projeto urgente. Eu cheguei em casa por volta das 8 da noite e ela ainda não tinha chegado. Como sempre fazia nesses casos, resolvi deixar o jantar pronto para quando ela chegasse. Fui até o escritório dela para imprimir uma receita que eu queria tentar fazer no fim de semana. Uma surpresa romântica que eu estava planejando. O computador dela estava ligado, e era normal. Ela sempre deixava ligado quando saía correndo para o trabalho. Só que quando eu abri o navegador para acessar meu e-mail e imprimir a receita,
receita, apareceram as abas que ela tinha deixado abertas. Gmail dela, algumas páginas de trabalho, LinkedIn e uma aba que me chamou a atenção. Um site de relacionamentos para pessoas casadas. Na época, eu ri. Pensei que fosse alguma propaganda maliciosa que tinha aberto sozinha, ou talvez alguma pesquisa para o trabalho. Marina trabalhava com marketing, então às vezes pesquisava coisas estranhas para campanhas publicitárias. Fechei a aba sem nem pensar direito sobre o assunto. Mas agora, depois de tudo o que tinha acontecido, aquela aba fazia todo o sentido do mundo. Na manhã seguinte, sábado, eu acordei com uma determinação que não sentia há muito tempo. Eu sou engenheiro, gente. Minha cabeça funciona de forma lógica, analítica. E eu decidi que se Marina e a família dela queriam jogar sujo, eu ia jogar melhor. Primeira coisa que fiz. Liguei para o meu amigo James, que é advogado especializado em direito de família. Expliquei toda a situação para ele, desde os comportamentos estranhos da Marina até a humilhação pública na festa. James foi direto ao ponto. Carlos, você precisa se proteger. Se ela já está com um advogado e você nem sabia que o casamento estava em crise, é provável que ela tenha se preparado há meses. Você precisa agir rápido. Segunda coisa, comecei a investigar aquele site de relacionamentos que eu tinha visto no computador dela. Com um pouco de pesquisa, descobri que era um site específico para pessoas casadas que procuravam aventuras extraconjugais discretas. Terceira coisa, e essa foi a mais importante, comecei a revisar todas as finanças do nosso casamento. Extratos bancários, cartões de crédito, investimentos, e foi aí que eu descobri a primeira irregularidade. Nos últimos 6 meses, Marina tinha feito pelo menos 15 saques em dinheiro de valores altos da nossa conta conjunta. Valores que somavam mais de 30 mil reais. Quando questionei sobre esses saques, ela sempre dizia que era para gastos diversos ou presentes para a família. Mas gente, 30 mil reais em 6 meses? Para gastos diversos? Sendo que todas as contas da casa saíam da conta corrente e ela tinha cartão de crédito para compras normais? Quarta coisa, decidi fazer algo que nunca pensei que faria na vida. Contratei um investigador particular. Atualização 2. Passaram-se 2 semanas desde a festa. 2 semanas sem falar com Marina, que tinha ido morar temporariamente na casa dos pais dela. O investigador que eu contratei, um cara super profissional chamado Ricardo, me ligou para marcar uma reunião. Carlos, ele disse no telefone, você precisa sentar para ouvir o que eu descobri. E talvez seja melhor você estar acompanhado de seu advogado. Marcamos a reunião para uma quarta-feira à tarde. James, meu advogado, foi comigo. Ricardo chegou com uma pasta cheia de documentos, fotos e até pendrives com gravações. Primeiro, ele começou. Sua esposa realmente está usando aquele site de relacionamentos há pelo menos 4 meses. O perfil dela está ativo, com fotos, sem mostrar o rosto, mas é ela. E ela tem conversas regulares com várias pessoas. Ele me mostrou prints das conversas. Não vou entrar em detalhes porque é muito íntimo e doloroso, mas basicamente Marina estava procurando um parceiro financeiramente estável para uma relação discreta que pudesse evoluir para algo sério. Segundo, Ricardo continuou. Ela tem um relacionamento específico que parece mais sério. Um homem de 45 anos, empresário, que ela encontra regularmente há pelo menos 2 meses. Ele me mostrou fotos. Marina entrando e saindo de um hotel com um homem que eu não conhecia. Marina almoçando com ele em restaurantes caros. Marina sendo feliz com outro homem enquanto eu achava que estava tudo normal em casa. Terceiro, e aqui a coisa ficou ainda mais interessante. Esse homem se chama Roberto Henrique Silva. Ele é sócio numa empresa de consultoria financeira. E ele tem conexões comerciais com a empresa do seu sogro, Roberto Henrique Silva. O mesmo Roberto que estava salvo no celular dela como Roberto Trabalho. Quarto, Ricardo pegou uma nova pasta de documentos. E aqui é onde a coisa fica realmente complexa. Esse Roberto não é só o amante da sua esposa. Ele e seu sogro estão envolvidos num esquema de pirâmide financeira que já lesou pelo menos 40 famílias só na região metropolitana de São Paulo. Gente, eu quase caí da cadeira. Não era só traição, era crime. Crime financeiro envolvendo a família da minha esposa. Ricardo me explicou todo o esquema. Eles criaram uma empresa de consultoria de investimentos que prometia retornos irreais para os clientes. Captavam dinheiro de pessoas físicas prometendo rendimentos de 3 a 5% ao mês. Usavam o dinheiro de clientes novos para pagar os antigos e desviavam uma parte significativa para contas pessoais. E a cereja do bolo, Ricardo finalizou. Sua sogra, Dona Helena, é a tesoureira da igreja há 15 anos. Nos últimos 2 anos, mais de 200 mil reais do dízimo e das ofertas da igreja foram desviados para contas pessoais dela. James, meu advogado, estava anotando tudo freneticamente. Carlos, ele disse, isso aqui não é só divórcio. Isso é crime financeiro, estelionato, apropriação indébita. Se metade dessas informações forem verdadeiras, essa família toda pode ir para a cadeia. E foi nesse momento que eu entendi. Marina não tinha me largado só por falta de ambição. Ela tinha me largado porque eu era honesto demais. Porque eu nunca ia compactuar com os crimes que eles estavam cometendo. Porque eu era um risco para o esquema deles. Mas eles não sabiam que eu tinha descoberto tudo. E foi aí que eu bolei um plano que mudaria completamente o rumo dessa história. Vocês não imaginam o que eu estava planejando. Se vocês acharam que a humilhação que eu sofri foi demais, esperem
preparem para ver o que estava por vir. Atualização 3. Uma semana depois da reunião com Ricardo, eu já tinha um plano detalhado. Mas antes de executar qualquer coisa, eu precisava de mais evidências. Ricardo tinha feito um trabalho excelente, mas para o que eu estava planejando, eu precisava de provas ainda mais sólidas. O plano era simples. Já que Marina e a família dela gostavam tanto de humilhação pública, eu ia dar para eles uma lição de humilhação que eles nunca esqueceriam, mas de forma legal, usando apenas a verdade. Primeiro passo. James, meu advogado, me orientou a fazer uma denúncia formal na Receita Federal sobre o esquema de pirâmide. Ele conhecia um auditor fiscal que topou investigar o caso de forma sigilosa antes de abrir um processo oficial. Segundo passo, Ricardo conseguiu mais evidências sobre os desvios de dinheiro da igreja. Não foi difícil, porque Dona Helena era bem desleixada com os documentos. Aparentemente, ela achava que nunca seria descoberta. Terceiro passo, eu descobri que Marina estava planejando uma festa de aniversário de 29 anos. Uma festa grande, cara, para mostrar para todo mundo como ela estava bem após se separar do marido inadequado. E foi aí que eu tive a ideia que mudou tudo. Liguei para Marina. Primeira vez que falávamos desde a festa dos sogros. Ela atendeu com aquela voz fria que eu já conhecia bem das últimas semanas de convivência. Carlos, o que você quer? Marina, eu só queria dizer que você estava certa. Sobretudo, eu realmente não era o homem que você merecia. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, provavelmente surpresa com minha humildade. Bem, obrigada por reconhecer isso, Carlos. E eu gostaria de fazer uma última coisa por você. Gostaria de contribuir para sua festa de aniversário. Não financeiramente, me apressei a esclarecer, sabendo que ela recusaria dinheiro meu, mas gostaria de preparar uma surpresa especial. Uma apresentação sobre nossa vida juntos, sobre o que aprendi com você. Marina ficou desconfiada. Que tipo de apresentação? Nada demais. Só umas fotos nossas, algumas memórias, uma forma de eu me despedir oficialmente e desejar felicidade para você, na frente de todos os seus amigos e família, para mostrar que não tenho ressentimentos. Ela demorou para responder, mas a vaidade falou mais alto. A ideia de me ter na festa dela, me humilhando publicamente mais uma vez, sendo generoso e maduro sobre o fim do casamento, ela adorou. Ok, Carlos, mas nada muito longo e nada melancólico. Eu quero que seja uma festa alegre. Claro, Marina, vai ser uma apresentação bem esclarecedora. A festa estava marcada para dali a 2 semanas. Eu tinha 14 dias para preparar a maior surpresa da vida dela. Atualização 4. Chegou o dia da festa, 25 de abril de 2024. Data que vai ficar marcada para sempre na minha memória, mas dessa vez por motivos completamente diferentes. A festa era na casa dos sogros mesmo. Marina tinha alugado equipamentos de som e projeção profissionais. Queria que a apresentação ficasse bem bonita. Que ironia. Cheguei exatamente às 20 horas, conforme combinado. A casa estava cheia de novo. Muitas das mesmas pessoas da festa de aniversário dos sogros, mas alguns amigos da Marina que eu conhecia da época de faculdade. Marina estava radiante, vestido azul, cabelo solto, sorrindo para todo mundo. Quando me viu, veio me cumprimentar com aquela educação falsa que eu já conhecia bem. Carlos, que bom que você veio. Pessoal, ela disse alto para que todos ouvissem. Esse é meu ex-marido, Carlos. Ele preparou uma surpresa para mim hoje. Algumas pessoas me cumprimentaram, outras apenas acenaram. Dona Helena estava me olhando com aquele sorriso de superioridade de sempre. Seu Roberto nem se deu ao trabalho de disfarçar a antipatia. E aí eu vi ele, Roberto Henrique Silva, o amante da Marina, o sócio do meu ex-sogro no esquema de pirâmide. Estava na festa, conversando naturalmente com todo mundo, como se fosse um amigo da família há anos. Quando Marina me apresentou para algumas pessoas que eu não conhecia, ela disse: "O Carlos é uma ótima pessoa, sabe? Nós só não éramos compatíveis, mas ele está sendo muito maduro sobre nossa separação." Maduro. Como se a decisão tivesse sido mútua. Chegou a hora da apresentação. Marina pediu atenção de todos. O equipamento de som foi ligado, o projetor preparado. "Pessoal", Marina anunciou, "como vocês sabem, eu e Carlos estamos nos divorciando." E ele, muito generosamente, preparou uma apresentação especial para hoje. "Carlos?" Eu peguei o microfone. Olhei para aquelas 40 pessoas na sala. As mesmas caras de superioridade, os mesmos sorrisos falsos, a mesma sensação de que eu era o coitadinho que estava sendo tolerado. "Obrigado, Marina. E obrigado a todos por estarem aqui hoje." Como a Marina disse, eu preparei uma apresentação especial. Uma apresentação sobre verdade, sobre máscaras que caem e sobre como às vezes as aparências enganam. Pressionei o primeiro slide. "Esta é uma foto do nosso casamento." Comecei, mostrando uma foto nossa no altar. 6 anos atrás, eu prometi amar Marina na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. E eu cumpri essa promessa até descobrir algumas coisas interessantes. O ambiente começou a ficar tenso. Marina estava sorrindo, mas um sorriso forçado. Segundo slide. Esta é uma foto de Marina entrando no Hotel Maxud Plaza na última terça-feira. A foto mostrava Marina entrando no hotel com Roberto Henrique Silva. O silêncio na sala foi instantâneo. E esta, terceiro slide, é uma foto dela saindo do mesmo hotel 2 horas depois, com a mesma pessoa. Coincidência interessante, não acham? Marina estava branca. Roberto tentou se levantar para sair, mas James, meu advogado, que estava estrategicamente posicionado perto da porta,
porta, fez um sinal para ele sentar. Mas a história fica mais interessante, continuei. Porque essa pessoa com quem Marina estava no hotel não é um estranho qualquer. Roberto Henrique Silva, levante a mão aí para que todos possam te conhecer melhor. Roberto estava vermelho, suando, olhando para seu Roberto, meu ex-sogro, com cara de pânico. Quarto slide. Roberto Henrique Silva é sócio numa empresa de consultoria financeira que, coincidentemente, tem negócios com a empresa do senhor Roberto, pai da Marina. Uma empresa que, segundo investigação da Receita Federal que começou esta semana, está envolvida num esquema de pirâmide que lesou 40 famílias só em São Paulo. Agora sim, o pânico estava generalizado. Seu Roberto tentou pegar o microfone de mim, mas eu continuei. E Dona Helena, nossa querida tesoureira da Igreja Batista Central há 15 anos, aparentemente esqueceu de mencionar que desviou mais de R$200 mil do dízimo dos fiéis para contas pessoais. Dona Helena desmaiou. Literalmente desmaiou. Então, Marina, eu disse olhando diretamente para ela, você estava certa. Você realmente casou com o homem errado. Você merecia alguém tão desonesto quanto você. E felizmente, você encontrou. Entreguei o microfone de volta para ela e disse, e só para vocês saberem, cópias de todos esses documentos já estão com a Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público. Boa sorte com isso. E saí da festa. Vocês acham que eu exagerei? Vocês acham que a vingança foi longe demais? Porque eu confesso que quando saí daquela festa, eu me senti livre. Finalmente livre. Atualização final. 3 meses depois da festa de aniversário da Marina, muita coisa mudou. E quando digo muita coisa, é muita coisa mesmo. Primeiro, o esquema de pirâmide. A investigação da Receita Federal confirmou tudo que Ricardo tinha descoberto. Seu Roberto e Roberto Henrique Silva foram indiciados por formação de quadrilha, estelionato e apropriação indébita. A empresa foi lacrada, os bens foram bloqueados e eles respondem em liberdade, mas com todas as contas congeladas. As 40 famílias que foram lesadas entraram com ação coletiva. O prejuízo total foi calculado em mais de R$2 milhões. Claro que a maioria dessas pessoas nunca vai ver o dinheiro de volta, porque os caras gastaram quase tudo. Dona Helena, Dona Helena está respondendo o processo da igreja e também da Receita Federal. Os R$200 mil que ela desviou ao longo de 2 anos eram de famílias humildes que davam o dízimo religiosamente todo mês. O pastor da igreja ficou tão indignado que abriu o boletim de ocorrência e está colaborando com todas as investigações. A casa da família, aquela mansão onde eu fui humilhado, está penhorada pela justiça. Eles estão morando num apartamento alugado de 2 quartos num bairro bem simples. A ironia da vida, né? Marina perdeu o emprego. A empresa onde ela trabalhava não quis se associar ao escândalo e a demitiu por justa causa quando descobriu que ela sabia do esquema. Descobriram porque ela tinha usado o e-mail corporativo para se comunicar com Roberto Henrique Silva sobre alguns investimentos. Roberto Henrique Silva sumiu. Simplesmente desapareceu. Deixou mulher, filhos, casa, empresa e sumiu. Provavelmente está em algum país sem tratado de extradição. Marina ficou completamente largada. E Marina? Marina tentou me ligar várias vezes nas primeiras semanas depois da festa. Primeiro tentando me xingar, me ameaçar, dizendo que eu tinha destruído a vida dela. Depois, tentando uma abordagem mais racional, dizendo que podíamos conversar, que as coisas tinham saído de controle. Mas a ligação que eu nunca vou esquecer foi a última. 3 semanas atrás. Ela estava chorando, implorando para eu encontrar com ela, dizendo que tinha entendido o erro que cometeu, que eu era um bom homem, que ela queria tentar de novo. Vocês sabem o que eu disse? Marina, você estava absolutamente certa. Você casou com o homem errado. Você merecia alguém do seu nível. E felizmente, você encontrou. Infelizmente para você, ele fugiu quando a coisa apertou. Mas isso não é problema meu. Carlos, por favor. Marina, eu aprendi uma coisa importante com tudo isso. Às vezes, as pessoas nos fazem um favor quando saem da nossa vida. Você me fez o maior favor da minha vida. Obrigado. E desliguei. Hoje estou muito bem mesmo. Vendi a casa onde morávamos juntos, que estava só no meu nome, porque eu que tinha dado a entrada. E comprei um apartamento menor, mas num bairro que eu sempre quis morar. Conheci uma mulher incrível, Cláudia, 32 anos, professora de história, que ri das minhas piadas ruins e que acha que ter caráter é mais importante que ter dinheiro. Estamos namorando há 1 mês e meio e, cara, é uma sensação completamente diferente. É leveza, é parceria de verdade. O processo de divórcio foi finalizado. Como Marina estava sendo investigada e não tinha condições de bancar um advogado caro, ela acabou aceitando um acordo bem simples. Cada um fica com o que é seu, sem divisão de bens. Para mim foi perfeito, porque a maior parte dos bens estava no meu nome mesmo. James, meu advogado, virou um grande amigo. Ricardo, o investigador, me mandou uma cesta de vinhos quando soube que tudo tinha dado certo. E a lição que fica? A lição é que às vezes a vida tem um senso de humor muito peculiar. Às vezes as pessoas que nos humilham estão fazendo isso porque sabem que somos melhores que elas. Às vezes, ser rejeitado por alguém é na verdade um livramento. Sabe qual foi a parte mais satisfatória de toda essa história? Não foi a vingança, não foi ver eles se dando mal, foi perceber que eu sempre fui bom demais para aquela família. Foi entender que o problema nunca foi comigo. Marina me disse que eu não tinha classe, ambição, potencial, mas no final, quem tinha caráter era eu. Quem era honesto era eu. Quem não precisava
precisava roubar, mentir e enganar para construir uma vida era eu. E hoje, pela primeira vez em anos, eu durmo tranquilo. Porque quando você age certo, quando você é verdadeiro consigo mesmo, o universo tem um jeito de colocar cada um no seu devido lugar. A última informação que eu soube sobre Marina foi através de uma amiga em comum. Ela está trabalhando como recepcionista num consultório dentário, ganhando um salário mínimo e morando de favor na casa de uma prima. Às vezes, ela posta no Instagram fotos antigas, da época que tinha dinheiro, com legendas sobre saudades e momentos especiais, mas não consegue esconder que está passando dificuldades. E sabe o que eu sinto quando vejo isso? Nada, absolutamente nada. Nem raiva, nem pena, nem satisfação. Porque ela simplesmente não faz mais parte da minha vida. A melhor vingança contra quem te humilha não é destruir a vida da pessoa, é construir uma vida tão boa, tão feliz, tão plena, que você nem lembra mais que aquela pessoa existe.